Seja bem-vindo à 25ª aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje nós veremos o capítulo 24 do matrimônio e do divórcio. Capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, ok? Alguns assuntos que nós abordaremos nessa lição são a instituição do casamento, os propósitos do casamento, as questões sobre o julgo desigual, incesto e outros impedimentos, a desgraça do adultério e a concessão para o divórcio. Alguns assuntos que serão abordados aqui. Vamos lá? No parágrafo 1º nós lemos: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa e nem à mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Bem, o casamento ele é uma instituição divina. E foi o próprio Deus quem instituiu o casamento entre um homem e uma mulher lá no Éden, quando criou Adão e Eva. Mas há também alguns aspectos do casamento que nós devemos destacar aqui neste parágrafo primeiro, que no caso é a legitimidade. O primeiro aspecto é a legitimidade. A legitimidade de um casamento, ou seja, a legalidade, ele se encontrar e se enquadrar dentro das leis de um país, a legitimidade. Isso varia de um povo para outro. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos o costume, nós temos os cartórios. Um casal, quando vai se casar, procura um cartório para o devido registro civil do seu matrimônio, do seu casamento. E no caso do nosso país, então, se dá por meio de um cartório e assim o Estado se vê amparando a própria instituição do casamento. É um contrato, no caso aqui no Brasil, o casamento no cartório é um contrato entre um homem e uma mulher e cabe ao Estado, então, proteger os fundamentos sobre os quais a ordem social repousa. E cada matrimônio envolve inúmeras obrigações óbvias, entre marido e mulher, um deve suprir o outro em todos os aspectos, e também conduz a muitas consequências civis no tocante à propriedade. Por exemplo, um casal constrói junto um patrimônio, o patrimônio é dos dois. Em caso, nós vamos ver mais à frente, quando ocorre um divórcio, infelizmente, deve haver a partilha dentro dessa legalidade, a partilha dos bens que os dois construíram. Os casamentos geralmente são realizados no regime universal de bens, ou seja, onde se compartilha todos os bens entre o casal, que eles constroem juntos, adquiriram antes do casamento e depois do casamento. Temos o regime parcial de bens, ou seja, os bens que foram adquiridos depois do casamento, que numa possível partilha entram nessa divisão, o que cada um tinha antes não entra. Então, são alguns regimes que se tem para a realização do matrimônio no Brasil, no nosso caso. Alguns países, por exemplo, essa legitimidade se dá, como por exemplo nos dias lá de Jesus, o casal era devidamente comprometido um ao outro pelos laços do noivado. Após um tempo eles se afastavam, ficavam cerca de um ano longe um do outro, e aí depois, na data estipulada, eles se encontravam e realizavam o casamento à vista de todos ali. Era uma forma de dar publicidade ao casamento, para que todo mundo soubesse que aquela mulher era esposa daquele homem, e aquele homem era esposa daquela mulher, e assim por diante, para que não houvesse nenhuma pairasse nenhuma dúvida sobre a união dos dois. A igreja não faz casamento. Eu, como pastor, quando eu vou realizar um casamento, eu não faço casamento, eu faço uma cerimônia religiosa, na qual eu peço as bênçãos de Deus sobre o casal. Para que eu possa fazer isso, para que eu possa
fazer essa cerimônia religiosa, antes deve ter acontecido o que se chama de casamento civil, ou seja, ir ao cartório, o casal vai ao cartório e dá todos os passos ali para a oficialização da sua união. Eu, como pastor, eu posso fazer isso também, mas não sem o cartório. O casal procura o cartório, dá toda a entrada na papelada, aquela coisa toda. E aí, então, o cartório, depois de alguns dias, vai expedir uma certidão de habilitação. Com essa certidão de habilitação em mãos, eu lavro uma ata na qual eu vou dizer que em tal dia, em tal horário, ali na igreja, o casal compareceu e nós fizemos, então, um culto a Deus e tudo mais, louvando ao Senhor pela vida do casal, e foi celebrado diante das testemunhas ali presentes a união daquele casal. Então, aí, com essa ata em mãos, eu faço o casamento com efeito civil. E aí, o casal, depois ali da cerimônia religiosa e tudo mais, esse casal vai ao cartório, leva essa ata, e o cartório vai emitir, então, uma certidão de casamento, dizendo que o casamento foi efetivado, né? Então, é assim que funciona, né? Há uma outra situação mais recente na história do nosso país com relação ao casamento, que é a tal união estável, né? A união estável, o que é? Um casal amigou, né? O amaziamento que se chama. Eles vivem amigados, amaziados, e antigamente, quando o homem então ele se cansava, ele resolvia, acabou aqui o nosso compromisso. E a mulher saía sem direito algum, ela não recebia nada, ela não tinha nenhuma, saía com as mãos abanando, né? Então, as leis dos nossos países foram mudadas, e o nosso país entende então que se um casal estava amigado por pouco tempo, né, alguns dias, algumas semanas que seja, e foi comprovado que os dois tinham uma união, se foi comprovada essa união conjugal entre os dois, então no término dessa relação, se eles brigaram ali e querem se separar, há então que se dividir os bens entre o casal, né? E como a igreja deve ver isso, né? Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu Supremo Concílio no ano de 2014, veja bem, bem recente, tem poucos anos, ela tomou algumas decisões. Primeiro, por entender que eu vou ler aqui a decisão para você, por entender que aqueles que estão em situação de união estável não se encontram na forma bíblica e confessionalmente aceitável para serem admitidos como membros. Então o Supremo Concílio determinou que, quanto à recepção de membros não casados civilmente, a admissão à comunhão da igreja, a critério e juízo do respectivo conselho da igreja, aplica-se apenas aos casos excepcionais em que a parte descrente, por qualquer motivo, não consinta na regularização civil do relacionamento conjugal. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que, vamos supor, um homem e uma mulher estão amaziados, e então ele se converteu, ela não. E aí? Ele não pode ser recebido como membro na igreja porque ele está amaziado, ele não está casado civilmente, não está de acordo com a legitimidade. Então o que acontece? A IPB, a nossa igreja, decide o seguinte: se acontecer um caso desse em que um dos cônjuges se converteu, um dos cônjuges se converteu e o outro não, e não quer saber da igreja, nesse não convertido não quer saber da igreja, então nós vamos receber o que é convertido, mesmo que eles sejam amaziados, vamos recebê-lo, né? Se o outro cônjuge também se converter, então nós vamos trabalhar para que os dois oficializem a união deles, né, no civil. Isto feito, aí então recebemos o casal como membro. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não acontecer a conversão dos dois, somente de um, o convertido é recebido como membro na igreja, né?
Continuando aqui a decisão do Supremo Concílio, que tal decisão seja tomada segundo os princípios estabelecidos na Confissão de Fé da IPB, sempre precedida de criteriosa avaliação do Conselho. Revogar as resoluções em contrário, né? Antes dessa decisão havia-se uma certa permissão, né? Receber, a coisa era um pouco mais frouxa, né? Então, graças a Deus, o nosso Supremo Concílio refez essa decisão, mudou essa decisão e foi mais incisivo, né? E então revogar as resoluções em contrário e rogar as bênçãos de Deus sobre as famílias da igreja. Entenda o seguinte, a IPB ela recebe a pessoa que está amaziada e que o cônjuge não quer saber da igreja, não quer saber de ser crente, não é convertido. Então nós não vamos penalizar um convertido, ainda que ele esteja numa situação de união estável. Mas no caso, havendo a graça de ver o casal se converter, então nós vamos trabalhar para que o casal então oficialize o seu casamento diante das leis do nosso país. E assim o casal seja recebido como membro da igreja. Ok? Então, essa questão da legitimidade. A legitimidade é estabelecida pelo Estado por meio das leis em relação ao casamento. Ainda aqui no primeiro parágrafo, além do princípio da legitimidade, nós temos também o princípio da heteronormatividade. Deus estabeleceu para o casamento a heteronormatividade. Ao criar a mulher, Deus a entregou ao homem. As Escrituras afirmam que Deus, criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Quando viu que o homem estava só na criação, não se achava em toda a criação uma contraparte, uma companheira que lhe fosse idônea. Quando fala aqui de contraparte, estamos falando aqui de alguém da mesma espécie, só que no sexo oposto. Contraparte é isso. Não se achava, então, uma companheira idônea. Na palavra idônea significa capacitada, qualificada. Então Deus fez pesado sono cair sobre Adão, e dele retirou uma das costelas e cobriu o lugar com carne. E dessa costela lhe fez Eva, sua companheira e auxiliadora. Veja isso lá em Gênesis 2, de 18 a 25. A constituição de homem e mulher, não é só física, mas também moral. Um homem não pode completar outro homem física e moralmente falando. Isso só é possível na relação macho e fêmea, homem e mulher. A mulher não foi criada para ser apenas uma companhia, ela foi criada para ser a auxiliadora do homem. E no caso o homem ser auxiliado por ela e para governá-la com amor e sabedoria. O homem é o cabeça do lar e ele deve exercer esse princípio que Deus lhe deu com sabedoria e com amor. Não há qualquer menção de algo sequer parecido com o homossexualismo e a homoafetividade nas Escrituras. Não há nada disso. Pelo contrário, toda vez que a Bíblia fala do homossexualismo e da homoafetividade, um termo mais recente agora dos nossos dias, eu particularmente eu prefiro chamar esse comportamento de homossexualismo e não de homoafetividade, mas vamos usar o termo aí, homoafetividade. Não há nada disso na Bíblia a não ser condenando essa prática, porque essa prática ela é uma abominação aos olhos de Deus. O casamento verdadeiro é entre um homem e uma mulher, o que nos remete então à terceira verdade, ao terceiro aspecto do casamento neste parágrafo. Vamos ver lá qual é? Então, além do princípio da legitimidade, da heteronormatividade, um homem e uma mulher, também nós temos o princípio da monogamia. A monogamia é a união entre um homem e uma mulher até que a morte os separe.
Deus não criou 2, 3 ou 10 Evas para Adão. Ele criou apenas uma. Daí a poligamia, né, que é a prática de ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, é algo contrário à vontade de Deus. Qualquer lei de um povo que permitia a um homem ter mais de uma mulher ao mesmo tempo está contrariando e contrariou a vontade de Deus. Ao relatar os vários casos de poligamia, inclusive dos servos de Deus, as Escrituras não estão endossando e nem mesmo permitindo tal pecado. Elas estão apenas mostrando a pecaminosidade dos homens e as consequências de sua desobediência. Basta vermos os sofrimentos que todos estes casais, né, que tiveram ali, todos os homens que tiveram mais de uma mulher ao mesmo tempo, quanto sofrimento eles tiveram. Né? A Bíblia não poupa e não esconde esses fatos. Né? Então, quando a Bíblia nos mostra, por exemplo, um Jacó que teve 4 mulheres, né? Ele teve também vários problemas em decorrência disso. Agora é importante a gente observar aqui, mas então por que Deus então abençoou Israel, abençoou os filhos de Israel? Os filhos sempre são bênção do Senhor. Não importa a circunstância em que eles venham, os filhos sempre são bênção do Senhor. Mas, veja bem, os filhos de Jacó viviam em constante disputa entre si. As mulheres de Jacó viviam em constante tormento uma com a outra. Né? Nós devemos entender que Deus não aprova, em hipótese alguma, a poligamia. A monogamia é a proposta de Deus para um homem e uma mulher. Nós vamos ver mais à frente, o casamento ele simboliza a união entre Cristo e a igreja. Cristo não tem mais de 2 igrejas, ele tem uma igreja só. Ele tem uma igreja só, a sua noiva. A monogamia é um princípio divino, ok? No segundo parágrafo, lemos: o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para evitar-se a impureza. Então, neste parágrafo, nós vemos os propósitos de Deus para o casamento. O primeiro propósito é o auxílio mútuo. Né? Mas auxiliar mutuamente em quê? A cada dia na criação nós vemos as Escrituras dizendo: e viu Deus que era bom. Deus terminava uma obra num dia e dizia: e viu Deus que era bom. Porém houve um não era bom, entre aspas, na criação. Em Gênesis 2:18 a Bíblia diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É claro que com isso a Bíblia não está dizendo que Deus cometeu um erro ali na criação e por isso, olha, não está legal isso aqui, eu tenho que refazer. Não foi isso que Deus... não é isso que a Escritura está dizendo. O objetivo aqui é mostrar que todo o macho na criação tinha sua fêmea, mas Adão não. No 6º dia, no mesmo dia em que Deus criara Adão, Deus também criou Eva. O grande objetivo de Deus com o casamento era que o casal vivesse a comunhão e a união de forma tão intensa que refletisse a união de Deus com o seu povo, que haveria de ser formado, como nós veremos no restante desse parágrafo. O homem e a mulher se auxiliam no propósito de glorificarem a Deus em seu lar. Então é esse o mútuo auxílio que acontece com essa finalidade, né? Que Deus seja glorificado no casamento. Ao homem, como cabeça, cabe o dever de conduzir a sua família na presença de Deus. E a mulher, a sua esposa, vai ajudá-lo nesse processo, com seus filhos, né? E consigo mesma. Né? Então, a mulher auxilia o marido, né? Auxiliadora. É muito importante esse título porque o termo hebraico para auxiliadora é Ezer, né? De onde vem o nome Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria que as mulheres entendessem o seguinte, que ser auxiliador não é ser inferior. Pelo contrário,
Você, mulher, executa na vida do seu marido uma função que Deus executa na vida do seu povo. Deus é o nosso Ezer, Ele é o nosso auxílio. E a mulher é a Ezer do marido, ela é o auxílio do marido, né? É bem importante observar que o termo auxiliadora, ela não é auxiliar, né? Ela não é apenas uma coadjuvante, uma ajudante apenas, uma auxiliar. Ela é uma auxiliadora. Esse finalzinho, né? Ora, né? A auxiliadora, esse pós-fixo aí da palavra, aponta para a identidade da mulher, né? A identidade dela. Ela é a auxiliadora do marido. Ela está ali para executar na vida do seu marido o que Deus faz na vida do seu povo. Não estou dizendo que a mulher também é Deus, não é isso. Estou dizendo sim que a função dela é muito importante dentro do casamento. O segundo propósito que destacamos aí é o propósito da propagação. Não só a propagação da raça humana, mas especialmente a propagação da igreja. Observe que o termo usado não foi procriação, mas sim propagação, né? A procriação, né, embora esse propósito também esteja envolvido no processo, mas o objetivo é a propagação. A união entre um homem e uma mulher gera filhos. Mais um argumento contra o homossexualismo, né? Dois iguais não podem gerar um filho, né? Dois homens não podem fazer filhos, né? Gerar filhos, nem duas mulheres, né? Sempre, ainda que um par de lésbicas queiram gerar um filho, né? Uma delas ele queira gerar um filho, vai necessitar dos elementos de um homem, né? O espermatozoide de um homem. Então não tem como. Sempre a procriação, a procriação se dará por meio de uma união heteronormativa, né? Mas voltando aqui para o ponto da propagação, os filhos dos filhos de Deus, né, ou seja, os descendentes dos filhos de Deus, são membros da aliança. Deus não estabelece uma aliança somente com os casais, mas também com a sua semente, com seus filhos. Com eles, Deus forma o seu povo, que é a sua igreja. O propósito de Deus para a família é para que esta viva como igreja, seja a família de Deus, né? Nós somos a família de Deus. As nossas famílias unidas formam a família de Deus. Em nossos dias, muitas igrejas adotam o slogan, né? 100% família. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque, embora eu valorize a família, nós devemos entender que, na verdade, o propósito de Deus é que as igrejas que as famílias sejam 100% igreja, né? O objetivo de Deus formar famílias é que essas famílias sejam unidas e formem a igreja de Cristo, né? Então, em vez de uma igreja 100% família, que tal nossas famílias serem 100% igreja? O terceiro e último propósito para o casamento que nós vemos aqui neste parágrafo é o propósito da pureza, né? Para evitar-se a impureza, diz aí a confissão. Uma frase que eu vi uma vez no para-barras de um caminhão, e eu concordo parcialmente com ela. Diz assim: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Essa frase está correta em partes, porque não basta apenas ser casado, né? Tem que ser fiel. Eu completaria e diria assim: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento com fidelidade, né? Porque, infelizmente, a infidelidade conjugal traz para dentro do casamento impureza, doenças e uma série de outros problemas, né? Mas a pureza sexual é o ideal de Deus para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam puros no tocante à relação sexual, né? Isso tanto para os casados quanto para os solteiros. Os solteiros devem viver de forma casta, né? Afastados das relações sexuais, e devem preservar-se puros. Ao casarem-se, os filhos de Deus também devem manter-se puros. A relação sexual, ela em si mesmo não é impura, desde que vivida dentro do casamento, dos limites do casamento, né? E o casamento, nesse sentido, ele ajuda, pois os cônjuges que têm um ao outro encontram apoio mútuo para enfrentar a impureza.
né? Um casal ali casado e vivendo com fidelidade, usufruindo das delícias e maravilhas do casamento e da relação sexual, eles não vão viver na promiscuidade lá fora, não viverão buscando a promiscuidade para satisfazerem seus desejos sexuais. Então, o casamento, quando ele é levado a sério e com compromisso, elimina toda forma de promiscuidade e impureza sexual. Quando a Bíblia usa o termo impureza, aqui envolve tudo, envolve adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, bestialismo e outras coisas mais. Contudo, os casais crentes precisam atentar para o fato de que é possível que seu casamento e relacionamento conjugal abrigue impureza de alguma forma. Por esse motivo, a Escritura Sagrada nos exorta a termos um leito sem mácula, ou seja, que não levemos para os nossos leitos pecados de ordem sexual, né? Dentro do casamento é possível, infelizmente, mesmo que não haja adultério, mesmo que não haja prostituição, é possível haver impureza sexual. Por exemplo, hoje em dia, o recurso da pornografia, ele está devastando casamentos. Muitos casais têm se envolvido com a pornografia e a pornografia tem sido um desastre. Sempre foi, mas nos nossos dias está sendo pior. Antigamente, o acesso à pornografia era mais difícil. Hoje não. Hoje, com o celular na mão, qualquer criança tem acesso à pornografia. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. A pornografia, ela destrói o ser humano. Ela escraviza o homem. Ela destrói o homem. Não dê espaço para a pornografia na sua vida, porque o preço será alto demais. O parágrafo 3 diz o seguinte: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que confessam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prenderem-se desigualmente pelo julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Algumas questões importantes neste parágrafo nós destacamos. A primeira é: quem pode se casar? Somente aqueles que têm inteligência para tal, quem tenha condições mentais e psicológicas para isso. Deve haver consentimento de ambas as partes, pois o casamento é uma aliança. Infelizmente, tem muita gente despreparada entrando para o casamento. Tem muita gente que não tem condição alguma de assumir o compromisso do matrimônio, mas está se casando e está transtornando a própria vida e a vida de outro, né? O casamento ele tem que ser algo consentido, não pode ser algo forçado. Tem que haver um consentimento ajuizado. Por quê? Porque é uma aliança entre um homem e uma mulher, né? O nome deste anel que carregamos no dedo é aliança, não é à toa, né? Porque nós fazemos uma aliança um com o outro, uma aliança na qual eu tenho deveres e direitos. Tenho deveres a cumprir e direitos a usufruir, da mesma forma a minha esposa, né? Por isso que tem que ser um consentimento ajuizado, ou seja, quem tem condições mentais para isso, né? Mentais e psicológicas para isso. Outra questão que levantamos aqui é: com quem se pode casar? Aqui se trata daquilo que na Bíblia é chamado de julgo desigual, né? O casamento é a união de corações, corpos, mentes e propósitos. E eu diria ainda mais, é a união de fé, né? Pessoas que têm a mesma fé devem unirem-se, como nós veremos agora. Não há união mais profunda do que o casamento, tanto é que, para exemplificar a nossa união com Deus, a Bíblia usa a figura do casamento entre um homem e uma mulher. Como pode, então, alguém que tem a mente de Cristo unir-se a alguém cuja mente está contaminada e embotada pelas paixões do mundo, ou serve a ídolos e imagens, a outros deuses? Há quem diga que o julgo desigual, o casamento misto, é apenas uma questão racial, como foi lá nos dias de Neemias e Esdras, né?
Os filhos de Deus casaram-se com as mulheres pagãs, e aí então era uma questão racial. Não, irmãos, não é apenas uma questão racial, é uma questão de ordem espiritual também. E Deus, ele não quer apenas a pureza racial, não é isso. Deus quer a pureza do seu povo. É certo que no caso dos judeus, Deus queria a pureza racial ali, porque dali dos judeus viria o Messias. Então deveria haver uma linhagem santa ou uma linhagem separada para isso. Ainda que tal afirmação então tenha sentido, em lugar algum a Bíblia também na Bíblia nós vemos que o casamento misto é somente uma questão racial. É acima de tudo uma questão espiritual. Sim, é espiritual porque como um lar poderá ser regido por dois deuses? Como pode um crente cujo coração e mente pertencem a Deus compartilhar a liderança do seu lar com alguém que tem ídolos e tem outra fé? Um crente que pretende se casar e que seja capaz de dar um consentimento ajuizado, deve buscar alguém realmente convertido e não apenas um frequentador de igreja e muito menos um idólatra romanista, espírita ou qualquer outra seita herética. Ah, pastor, mas eu conheço casos de gente que se casaram, de pessoas que se casaram com quem era crente também e depois se separaram, se divorciaram porque eles não combinavam em nada. Bem, esse é um típico caso de dois crentes imaturos, dois crentes que casaram-se para fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu também conheço o caso de pessoas que casaram com quem não era crente e depois o cônjuge se converteu e hoje os dois são servos de Deus. Ok, você pode me apresentar aí um caso, eu vou te apresentar 10 que não deram certo. Mas veja bem, nós não somos pragmáticos, nós somos dogmáticos, Nós não praticamos as coisas porque elas dão certo, nós fazemos as coisas porque elas são certas ou não fazemos porque são erradas. Quando eu vejo um casamento misto que deu certo, que os dois se converteram e agora o que não era convertido se converteu e agora os dois estão no caminho do Senhor, eu acredito isso à misericórdia de Deus. Mas entendamos uma coisa, isso não é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que um servo de Deus se case com uma serva de Deus. Então, até mesmo dentro da igreja, você jovem, você moça, vocês devem procurar alguém que, primeiramente, seja servo de Deus. Em segundo lugar, alguém que seja temente a Deus de fato. Não é só um frequentador de igreja. Não é porque ele estava dentro da igreja que ele era crente, ou ela estava dentro da igreja que ela era crente. Você precisa saber se de fato o seu pretendente ou a sua pretendente está em Cristo. Porque se ele for submisso a Deus, ele será um bom marido. Se ela for submissa a Deus, ela será uma boa esposa. Pode haver diferença social entre vocês. Isso vai ser resolvido se os dois tiverem amor a Deus e temor pelo Senhor. No quarto parágrafo nós lemos: não devem casar-se as pessoas entre as quais existe um grau de consanguinidade ou afinidade proibidos pela palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo que a poderem viver juntas como marido e esposa. Vejamos ainda mais algumas questões importantes. Com quem não se pode casar? A Confissão de Fé afirma que pessoas com graus de consanguinidade ou afinidade proibidos pela palavra de Deus. E usa como referência aí 1 Coríntios 5:1, que diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, o que estava acontecendo ali em Corinto, e Paulo estava repreendendo isso, tinha um rapaz lá, um homem, ele era enteado e ele estava tendo relações com a sua própria madrasta. Não sabemos se o marido estava vivo, se o pai desse rapaz estava vivo ou não. Pelo que dá a entender, estava vivo. Mas mesmo se já tivesse morrido, também esse enteado não podia ter relações com a sua madrasta.
Isso é proibido pela palavra de Deus. De qualquer forma, né, estando ele vivo ou não, tal ato era imoralidade. Paulo diz, imoralidade tal que nem mesmo entre os pagãos era encontrada. Esse caso era um exemplo de incesto, né? Pessoas, parentes, né, um alto grau de parentesco, casando-se. Era então um exemplo de incesto, o qual pode ser também a conjunção carnal entre pais e filhos, irmãos, primos, em primeiro grau, né? Essas relações sexuais são proibidas, essas uniões são proibidas pela palavra de Deus. Pastor, mas aí você vai me perguntar, mas lá nos tempos, lá nos primórdios, por exemplo, Abraão e Sara eram meio-irmãos, né? Eles eram meio-irmãos, e aí? E tiveram filhos, né? Tiveram filho, né? Tiveram, no caso, Isaac. E nós temos outros casos na Bíblia, né? Por exemplo, o próprio Caim, certamente ele teve filhos com as suas irmãs, né? E talvez até mesmo com suas filhas posteriormente, não sabemos, mas pela lógica, sim. Abraão foi casado com Sara, né? Sua meia-irmã, né? Contudo, houve um momento em que Deus permitiu isso, e no começo não tinha como, tinha que ser assim. Mas até a pureza racial deles, a pureza sanguínea deles era muito maior. Mas chegou um tempo em que Deus passou a proibir tal prática. Você pode ver isso lá em Levítico, capítulo 18, do versículo 1 a 18. Deus proibiu, e dali para frente, a proibição de Deus torna-se lei para nós. Nós não podemos ter mais essa prática, né? Lamentavelmente, a gente fica sabendo de casos de homens que estupram as suas próprias filhas e essas engravidam e geram filhos deformados, filhos deficientes. É muito triste uma situação dessa, né? Até mesmo para níveis tão baixos como da nossa sociedade, né? Níveis morais tão baixos que nós temos encontrado nos nossos dias, tal prática causa muita tristeza, causa muita vergonha. O parágrafo 5º diz: o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso do adultério, depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então nós temos aqui a questão do divórcio. O divórcio é permitido? Em quais condições? Né? Vamos lá, vamos entender isso melhor. Este parágrafo ele trata de um ponto muito delicado e controverso entre até mesmo os reformadores. A Bíblia do Estudo de Genebra, em nota, lá na página 1090, quando trata do casamento e divórcio, sobre o assunto afirma que entre os reformadores sempre houve dois grupos com relação ao segundo casamento em caso de divórcio. Um grupo admitia que a parte traída podia casar-se de novo porque a parte infiel ao adulterar quebrara o pacto e devia ser considerada como morta, né? Uma espécie de defunto, de viuvez com o defunto ainda vivo, né? Outro grupo dos reformadores não admitia em hipótese alguma um segundo casamento, né? Até que a parte inocente, até mesmo para a parte inocente, a parte que havia sido traída, porque o casamento é uma união para toda a vida e enquanto o cônjuge, ainda que fosse infiel, estivesse vivo, a parte inocente não podia casar-se de novo para não incorrer em adultério. Então isso deu muita discussão. Observe que até nesse parágrafo mesmo nós vemos um costume que já não é dos nossos dias. Por exemplo, naqueles dias o noivado era um pré-casamento e só podia ser desfeito mediante papel de divórcio. Nos nossos dias não é assim, né? Um casal ficou noivo, mas de repente resolveu desmanchar o noivado, não precisa ir no cartório ou dar entrada diante de um juiz, né, com uma papelada diante de um juiz, não precisa nada disso, ele simplesmente se separa, né? Houve uma mudança, né? Mas falando do casamento, né, vamos pegar essa parte do casamento. A permissão que a Bíblia dá
para o divórcio, conforme os textos de Mateus 5, 27 a 32 e Mateus 19, 3 a 12, deve ser avaliada aqui. Vejamos primeiramente o texto de Mateus 5, 27 a 32. Abra sua Bíblia lá e vamos examinar esse texto. Neste texto, o Senhor Jesus aponta para o que o adultério é de fato, né? Os fariseus diziam que se não houvesse a relação sexual, né, extraconjugal, então não havia acontecido o adultério. O Senhor Jesus mostra que a intenção do coração, se for impura, constitui-se em adultério de fato. Veja lá o versículo 28. Daí ele apresentou o princípio da amputação radical, ou seja, tudo quanto fortalece e insufla o pecado da imundícia e lascívia em meu coração deve ser arrancado de diante dos meus olhos. Voltando aqui ao caso da pornografia, né? A pornografia ela vai alimentar a impureza no seu coração. Então ampute isso da sua vida, né? Jesus fala de arrancar o olho. Obviamente ali ele não está falando literalmente, ele está falando de você tirar de diante dos seus olhos aquilo que te faz pecar. Então cuidado com o que você alimenta o seu coração. O seu coração é alimentado pelo que você vê e pelo que você ouve. Então retire diante dos seus olhos e dos seus ouvidos as coisas impuras que podem tornar o seu coração impuro, né? Trazer impurezas para dentro do seu coração. No versículo 31 e 32, Jesus fecha a questão do divórcio dizendo que se era costume do judaísmo dar carta de divórcio quando o homem repudiasse a sua esposa por questões banais, tal atitude expunha a mulher a ser considerada, né, vista como sem de fato ser, né, adúltera. A mulher era considerada adúltera, ela não era adúltera. O marido ali havia simplesmente enjoado da mulher e mandado ela embora, sem carta de divórcio, né? Sem emitir um documento formal de divórcio. E aí ou então ele dava uma carta de divórcio para ela por motivos banais. Jesus disse que o único motivo que levava a um divórcio, poderia levar a um divórcio, era a traição, a impureza sexual. E ele diz que a impureza sexual não é apenas o ato ali físico, mas começa no coração. Obviamente, por abrigar pensamentos impuros, ninguém pode se divorciar. Mas alguém só vai cometer um ato de fato, né? Um ato de fato ali, um ato impuro, depois de ter abrigado em seu coração pensamentos impuros. Então, cuide do seu coração primeiro. Mas aí Jesus continua mostrando. Mas se você vai dar carta de divórcio para sua mulher e ela não traiu você, você está dizendo para a sociedade que ela é adúltera, porque naqueles tempos só poderia ser considerada adúltera ou adúltero aquele que havia traído de fato. E esse que havia traído de fato poderia ser despedido com carta de divórcio. Então, se alguém olhasse para uma pessoa e soubesse que aquela mulher, por exemplo, foi despedida pelo seu marido com carta de divórcio, todo mundo ia pensar o seguinte: ela traiu o marido, ela é adúltera. Mas ela não era adúltera, porque o marido mandou ela embora por motivos banais. Então o Senhor Jesus, ele condenou esse ato e mostrou que se aquela mulher, né, que receber a carta de divórcio do seu esposo por motivos banais, quem olhasse para ela pensaria que ela era adúltera, né? E quem se casasse com essa mulher repudiada por seu marido, ainda que de forma injusta, vamos supor, essa mulher não cometeu adultério, mas o marido mandou ela embora com carta de divórcio, e aí então um outro homem a encontrou e quis casar-se com ela. A partir então daquele momento que eles se casassem, eles estariam vivendo em adultério. Por quê? Porque ela foi mandada embora, foi despedida em divórcio sem ser culpada. E ela ainda estava casada com o marido anterior. Aos olhos de Deus, ela continuava esposa daquele marido. Não havia nada que tivesse rompido o casamento deles, aos olhos de Deus. O marido foi apenas cruel com ela. Mas ele continuava casado com ela. Mas agora ela, foi mandada embora, ela se casa com outro. Agora ela estaria vivendo em adultério.
a pessoa com quem ela se casou, ambos estariam em adultério. O marido, o primeiro marido, a expôs a se tornar adúltera, forçou, a empurrou para uma situação em que ela acabou caindo em adultério. E o Senhor Jesus condena isso de forma veemente. O Senhor Jesus então mostra que a única concessão para o divórcio é quando há infidelidade de uma das partes, pois o adúltero quebrou a aliança e assim a parte traída está livre para divorciar-se. Esse é o texto de Mateus 5, e agora vamos para Mateus 19, do verso 3 ao verso 12. Novamente, alguns fariseus vieram testar o Senhor Jesus e perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Note que eles insistem nessa questão. O Senhor Jesus, então, respondendo, recorrendo a Gênesis 1, 27 e Gênesis 5, 2. No versículo 6, é muito importante para entendermos o assunto aqui. Diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Recorrendo lá ao texto de Gênesis, óbvio, né? E então, Cristo complementa dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu já tive muitas situações em que um crente havia se casado com um não crente e não deu certo, aí depois ele quer se divorciar, ele diz assim: pastor, hoje eu entendo que quem uniu a gente não foi Deus, né? Por isso mesmo eu vou me separar da minha mulher porque ela não é crente, eu vou me separar do meu marido porque ele não é crente, porque não foi Deus quem uniu a gente, foi a minha teimosia quem uniu, né? Então, eu respondo para essa pessoa o seguinte, né? Você está usando Mateus 19:6, né? O que Deus uniu não separe o homem. Então, se Deus não uniu vocês, você pode separar. Essa é a sua lógica, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que lá em Mateus 19:6, Cristo não está falando do seu casamento, ele está falando da instituição do casamento. O que Deus uniu, ou seja, o que Deus instituiu, o casamento, não deve ser destruído pelo homem. Então, qualquer casamento, mas eu casei com uma moça que não era crente e não deu certo, eu quero me divorciar. Você vai consertar um erro com outro erro? Ora, 2 erros não dão um acerto. Impossível. E você vai desobedecer a Deus de novo. Se você casou com uma pessoa que não é crente, mantenha-se casado. Se a pessoa consente em viver com você, continue casado. E testemunhe de Cristo diariamente para o seu cônjuge. Porque, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 7, você só sabe que vai ganhar o seu marido para Cristo, ou o seu cônjuge para Cristo, vivendo de acordo com o que você já tem recebido de Deus. Voltando aqui ao texto de Mateus, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o homem não deve destruir a instituição do casamento porque ela é divina, foi o próprio Deus quem a ordenou. Ainda que um casamento tenha sido feito em desacordo com a vontade de Deus, não se deve adotar um erro para corrigir outro, né? Albert Einstein disse isso, né? Não se podem resolver 2 problemas utilizando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Se você criou um problema, você não vai resolver esse problema adotando uma estratégia com o mesmo pensamento quando você criou o problema. Você tem que pensar diferente, né? Então, os fariseus insistiram com o fato de que Moisés havia permitido dar carta de divórcio, ao que o Senhor Jesus então lhes respondeu dizendo que ele permitiu por causa da dureza do coração, né? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, né? Ou seja, desde o princípio Deus nunca aprovou o divórcio. O divórcio nunca foi planejado por Deus. Ele é resultado da dureza do coração humano em recusar-se a perdoar. Ainda que o adultério seja motivo para divórcio, Cristo colocou como causa para o mesmo a dureza do coração humano em esquivar-se do perdão. No versículo 9, ele ratifica o que o Senhor Jesus ensinou anteriormente, lá em Mateus 5, 27 a 32. Casar-se novamente, quando não houve adultério, tanto por parte de quem pede o quem pede o divórcio, quanto a parte
repudiada, se se casarem novamente, cometerão adultério, porque o casamento não foi anulado e desfeito. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Casais se separam porque dizem que é incompatibilidade de gênio, né? Ou por qualquer outro motivo. A gente não se ama mais, né? Casais que se separam dessa forma e depois contraem novos casamentos estão em adultério. Os versículos 10 a 12, o Senhor Jesus trata da questão do celibato, deixando a critério de cada um a decisão. Mas o celibato bíblico ele vem acompanhado de castidade também. É sabido que muitos clérigos papistas, né, muitos monges, padres aí, e outros que optam pelo celibato, fazem um voto de celibato, porém não de castidade. Uma vez eu conversava com um padre e toquei nesse assunto com ele. Falei, e aí, como é que fica? Ele disse, muitos colegas fazem votos de celibato, mas não fazem um voto de castidade. Ou seja, eles não se casam, mas têm relações sexuais com quem bem quiser. Né? Tal comportamento fere frontalmente a pureza de vida que o Senhor Jesus exige dos seus filhos. Vejamos aqui então a questão do segundo casamento. Né? Ele é permitido? O segundo casamento ele é permitido a quem foi traído. Mesmo depois de ter perdoado a parte traidora, né, o cônjuge que traiu, o cônjuge traído perdoou o outro, mesmo que o outro não tenha esboçado nenhum arrependimento, mas mesmo permanece duro em seu coração e diz assim, não, eu não quero saber de restauração e vai embora, então não foi possível a reconciliação, então é permitido então um segundo casamento à parte que foi traída. Então, com base no aliancismo, nós entendemos que, assim como no Antigo Testamento, o adúltero ele deveria ser morto, deveria ser punido com apedrejamento, com a morte, no Novo Testamento, sendo a igreja o Israel de Deus, na nova aliança, a igreja deve considerar a parte traidora como morta, como se tivesse morrido, né? Quando não mostra nenhum arrependimento, não demonstra nenhum arrependimento e nem busca a restauração com o seu cônjuge, a quem ele traiu. Na nova aliança, a igreja não pode matar, nós não podemos executar a pena de morte no caso de adultério, mas deve considerar a parte adúltera como se fosse morta. E a parte traidora e rebelde, então, deve ser considerada como morta. A parte traída, então, é tida como inocente na questão e pode, então, assumir um segundo compromisso, um segundo casamento, né? Mas desde que seja no Senhor, né? Não pode ser também com um ímpio, né? Se vai casar-se novamente, que seja com um servo ou uma serva de Deus. É disso que se trata, então, mais à frente aqui, o parágrafo 6, que nós veremos agora. Este último parágrafo da lição de hoje diz o seguinte: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo nada senão o adultério é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. O assunto desse parágrafo já foi bem trabalhado nos outros parágrafos. Eu só quero destacar com você aqui a questão da deserção obstinada, que é a outra cláusula para o divórcio, permitindo o divórcio. E no caso, havendo divórcio, como é que deve ser dissolvido o casamento? Como é que deve ser? Temos princípios para isso, né? Este parágrafo, então, ele dá continuidade ao anterior com relação ao divórcio e acrescenta a questão do abandono ou a deserção obstinada, né? O cônjuge quer ir embora, não há meio de reconciliar, ele quer ir embora, e aí, como é que fica? Um texto que é muito importante para entendermos isso é o texto de 1 Coríntios 7, de 10 a 24.
estava acontecendo a seguinte situação ali na igreja de Corinto, né? Ou no começo da igreja cristã, estava acontecendo o seguinte: muitas pessoas convertendo-se a Cristo, mas de repente de um casal, uma pessoa convertia, a outra não. Então, e vinha aquela dúvida: bem, estou em julgo desigual agora, então se eu estou em julgo desigual eu vou me divorciar. Aí Paulo vem e diz assim: não é assim. Se você está casado e seu cônjuge consente em viver com você, continue casado. A menos que seu cônjuge queira ir embora, não tem como, aí então o cônjuge não crente, né? Paulo vai deixar bem claro ali em 1 Coríntios 7 que o cônjuge que tem a liberdade de ir embora, de abandonar o casamento, é o incrédulo. O crente jamais terá essa opção, né? Veja comigo lá, 1 Coríntios 7. Do versículo 10 e 11, é dito aos cônjuges que não se separem. Em vez disso, que se reconciliem. Então, tem algum problema ali? Reconciliem-se, não se separem. No versículo 2, Paulo diz: aos mais digo eu, não o Senhor. É importante observar que nessas palavras, Paulo não está se colocando acima de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que ele é mais do que Cristo. Não é isso que ele está fazendo, o que ele está fazendo aqui. Paulo, ele não usurpou a autoridade de Cristo. Pelo contrário, ele está lidando com uma situação nova. Até então, nos dias de Jesus, não havia esse problema, né? Não havia esse problema. Nos dias de Paulo, ali nos dias dos apóstolos, surgiu esse problema de ímpios, dos quais um converteu a Cristo e o outro não, no casamento, né? No casal ali. Um converteu, o outro não. Então, é por isso que Paulo fala: aos mais digo eu, não o Senhor. O Senhor Jesus não foi preciso tratar com isso, tratar com essa questão, mas Paulo teve que lidar com isso. Por isso que ele diz: aos mais digo eu, não o Senhor, né? Então, ele não está usurpando aqui a autoridade de Cristo em momento algum. Ao dizer essas palavras, Paulo estava tratando de uma situação que até então não havia acontecido na igreja de Cristo, justamente pelo fato da igreja estar bem no começo de sua existência ali, no caso entre os gentios, porque até então a igreja de Cristo era restrita ao povo judeu. Então eram todos filhos de Deus. Agora a igreja estava avançando para os gentios, estava acolhendo os gentios dentro de si. E aí então foi preciso estabelecer essa norma. Aquela era a primeira geração de crentes, né? Então Paulo estava lidando com algo novo ali. Muitos casais vieram do paganismo e, em muitos casos, apenas um dos cônjuges havia se convertido. Conflitos começaram a surgir. O Senhor Jesus não se pronunciara sobre esse assunto, porque ainda não havia acontecido nos seus dias, né, quando ele esteve conosco. Já com os apóstolos, eles começaram a enfrentar essas situações até então inusitadas e se viram forçados a dar ensinamentos sobre determinados problemas. Esse é o caso aqui. Porém, voltando aqui à questão, havendo consentimento entre os cônjuges, né, um não crente consentindo em conviver com aquele cônjuge agora crente, então o casamento deveria ser preservado. Somente quando o incrédulo quisesse ir embora é que então o crente deveria dar carta de divórcio. Mas não antes de envidar todos os seus esforços para a preservação do casamento. Veja o versículo 15. No versículo 16 e 17, eles merecem toda a nossa atenção aqui. No versículo 16, Paulo pergunta: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? A pergunta que ele faz aqui é pertinente porque mostra que quando num casamento um foi convertido a Cristo e o outro não, o convertido deve se empenhar para que, por meio de seu testemunho de vida, o ímpio seja de alguma forma tocado por Deus para ser salvo também. Veja o ensinamento que Pedro nos dá lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7. Deixa bem claro ali que o comportamento da mulher, ela deve ganhar o marido para Cristo sem palavra alguma, mas pelo seu comportamento ela deve mostrar Cristo em sua vida, né? Em havendo o divórcio, tal possibilidade se tornará cada vez mais remota, a possibilidade da salvação do cônjuge incrédulo. O versículo 17 responde à pergunta do versículo 16. Para saber se seu cônjuge será convertido também, Paulo diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Quando o crente se dispõe a viver de acordo com o que recebeu de Deus,
estará honrando a Deus. Ainda que o cônjuge não venha a se converter, o crente estará cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e para o qual ele foi salvo. E esse propósito é glorificar a Deus. Como deve então acontecer a dissolução do casamento? Esse é outro ponto aqui neste parágrafo. Como deve acontecer, se infelizmente acontecer o divórcio, como deve acontecer? Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes decidir em seu próprio caso. Veja, por exemplo, lá o que aconteceu em Esdras 10, versículo 3. A confissão de fé está dizendo aqui que há necessidade de um processo formal e público para o divórcio, tal como no casamento. Assim como ali, para confirmar a união de um casal, teve que ser um documento público, um evento público, lavrado com um documento oficial, da mesma forma tem que ser o divórcio, de que deve também ser administrado pela igreja, no que lhe compete. No caso, a igreja deve procurar trabalhar para a reconciliação do casal, mas não teve jeito, então vai para o divórcio. E também pelo magistrado civil, ou seja, naquilo que lhe compete também. O conselho da igreja, por meio de um processo formal e público, declarará a culpa da parte traidora e a inocência da parte traída, bem como os desdobramentos de tudo isso. Suponhamos, na nossa igreja, se houve um caso de adultério. Vamos supor, o marido traiu a esposa. E aí esse caso é trazido a público ao conselho da igreja. Nós vamos trabalhar a reconciliação do casal. Certamente haverá disciplina eclesiástica, é um assunto que nós vamos trabalhar mais à frente aqui na confissão. Haverá disciplina, a parte traidora será disciplinada, não a parte traída, mas a parte traidora será disciplinada. Se há um oficial da igreja, vai ser afastado dos seus cargos, ele vai passar por um processo formal de disciplina. Mas suponhamos que mesmo em tudo isso ele continue insistindo e queira o divórcio. Então a igreja também vai excluí-lo do rol de membros. A igreja deve ser rigorosa nesse tratamento, mostrando que o pecado dele é grave e ele tem que abandonar o pecado. Nós não podemos fazer vistas grossas a coisas tão ímpias, como o divórcio. Então, eu peço sempre a Deus que dê sabedoria ao conselho da igreja para lidar com esses casos, porque são casos muito tristes. Famílias são desfeitas e, irmãos, a dissolução de uma família é algo muito doloroso, é algo muito triste. Por isso que nós investimos pesado no discipulado, na formação de líderes da nossa igreja, nos nossos futuros casais. Eu tenho um cuidado muito grande de fazer um curso de noivos com eles. Eu tenho toda essa preocupação porque é melhor você gastar tempo investindo dessa forma, prevenindo, do que depois você ter que remediar um adultério ou um divórcio. É algo muito doloroso para a Igreja de Cristo, especialmente para as famílias envolvidas. Então, se você vai se casar, não se case pensando em divorciar. Case-se pensando em fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus no seu casamento. Concluindo então o nosso estudo de hoje, destacamos que o casamento é uma instituição divina e é entre um homem e uma mulher. Qualquer relação fora do casamento é abominável aos olhos de Deus. Deus odeia o divórcio. Como nós podemos lançar mão do divórcio para resolver um conflito entre um homem e uma mulher? Algo que Deus odeia. E por que Deus odeia? Porque o casamento entre um homem e uma mulher simboliza o casamento entre Cristo e a igreja, a união entre Cristo e a igreja. Assim como Cristo jamais se divorciará da sua igreja para se casar com outra, um homem também jamais deveria separar-se da sua mulher e casar-se com outra. O divórcio é algo muito sério, é algo abominável, algo que Deus odeia. Ele permite por causa da dureza dos nossos corações.
A preservação do casamento é propósito de Deus. Deus quer que preservemos os nossos casamentos a todo custo. Não é fácil, mas temos que fazer a nossa parte. Casamentos só podem ser mantidos e preservados, restaurados por Deus. Então, para que um casamento seja mantido, ele tem que ser trazido constantemente na presença do Senhor. E em caso de haver necessidade de restauração, só Deus pode fazer isso, né? Nenhum terapeuta conseguirá fazer o que Deus pode fazer por um casal. Bem, não se esqueça aí de memorizar, então, as perguntas do Catecismo Maior, as perguntas 122 a 133. A pergunta 122 diz: qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? Pergunta 123, qual é o 5º mandamento? 124, que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? 125, por que são os superiores chamados de pai e mãe? 126, qual é o alcance geral do 5º mandamento? 127, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? 128, quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? 129, que se exige dos superiores para com os seus inferiores? 130, quais são os pecados dos inferiores? 131, quais são os deveres dos iguais? 132, quais são os pecados dos iguais? 133, qual a razão anexa ao 5º mandamento para lhe dar maior força? Então nós temos aí essas perguntas, as respostas você tem aí na sua apostila, é só conferi-las e, se possível, memorizá-las, ok? Até a nossa próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, estarei à sua disposição. Até a nossa próxima aula, permitindo Deus.